Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando aí a mais uma aula de matemática, beleza? O assunto da aula de hoje é sobre números primos, beleza? É um conteúdo que está relacionado com o conteúdo que nós vimos anteriormente, que foi a divisibilidade, né? Nós estudamos lá a importância da divisibilidade, que serve para a gente identificar se uma divisão é exata ou não, né? E aí nós vimos os critérios de divisibilidade, que foram aquelas regrinhas para poder aplicar em determinados números, para saber se eles são divisíveis, se eles conseguem dividir outros números, beleza? Bom, o assunto da aula de hoje está muito relacionado com a divisibilidade, em identificar se o número é divisível ou não. Então, hoje eu preciso de bastante atenção para esta aula e também que vocês tenham entendido e compreendido muito bem a aula de critérios de divisibilidade. Se ainda tem um pouco de dúvida com relação à divisibilidade, pegue meus vídeos anteriores, das minhas aulas anteriores e assista novamente, assista quantas vezes for preciso. Caso tenha alguma dúvida, além do que a videoaula pode oferecer, me procurem que aí a gente vai tentar sanar essas dúvidas, beleza? Vamos trabalhar então. Bom, números primos, pessoal. Por que eles recebem este nome de números primos? Porque ele é parente de um determinado número, será? Ele é primo de um número? Não, né? Ele recebe esse nome, pessoal, porque ele possui uma característica própria, né? Os números primos, olha lá a definição. Os números primos são todos aqueles números que só conseguem ser divisíveis por um e por ele mesmo. Não consegue mais ser divisível por nenhum outro número que não seja só por um ou por ele mesmo, certo? Então, por exemplo, aqui na primeira parte da lousa, eu deixei dois exemplos. Deixei o número 2 e o número 3. O número 2, se a gente for analisar, olha lá, 2 é número primo. Por que ele é número primo? Porque ele só consegue ser divisível por 1, 2 dividido por 1, que dá 2, e ele só consegue ser divisível por ele mesmo. 2 dividido por 2 mesmo, dá 1, certo? Eu não consigo pegar o número 2 e dividir por outro número, certo? Se eu for dividir, por exemplo, 2 dividido por 3, ou pegar e fazer 2 dividido por 4, ou 2 dividido por 5, e assim por diante, o que vai acontecer? Este resultado vai ser um número decimal, um número com vírgula. E nós não estudamos isso ainda, e também, para ser considerado número primo, não pode ser número quebrado, certo? Número com vírgula. Então, só tem que ser número inteiro. E para isso, só pode ser divisível por 1 ou por ele mesmo, o número primo, tá certo? Então, o 2 ele é primo por essa razão. O número 3, mesma coisa. Ele só consegue ser divisível por 1 e por ele mesmo. Olha lá, 3 dividido por 1 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Não consigo pegar o número 3 e dividir por outro número. Se eu for, por exemplo, dividir por 2, o que vai acontecer? Vai dar 1,5, certo? E não pode ser número quebrado, tá bom? Só pode ser número inteiro. Então, números primos, mais uma vez falando, recebem este nome porque eles só podem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. Não pode ser mais do que essas duas situações. Então, por exemplo, vou deixar outros números aqui de modelo. Olha lá, só para a gente analisar um número um pouquinho maior. O número 11, por exemplo. O número 11, ele também é número primo, pessoal. Porque a gente consegue ver o número 11 em alguma tabuada que não seja só a do 1 ou a do 11? Tem 11 na tabuada do 2? Não tem. Então ele não é divisível por 2. Tem 11 na tabuada do 3? Também não. Na do 4? Também não. Nem na do 5, nem na do 6, nem na do 7, nem do 8, nem do 9, nem do 10. A gente só vai ver 11 na tabuada do 1, que é 1 vezes 11, e na tabuada do 11 mesmo, que vai ser o contrário, 11 vezes 1. Ou seja, o número 11 só consegue ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o número 11 é primo. Agora, se a gente pega, por exemplo, um número
6. O número 6, será que vai ser número primo? Não, né? Por quê? 6 consegue ser divisível por 1? Consegue. 6 dividido por 1 dá 6. Consegue pegar o 6 e dividir por ele mesmo? Consegue. 6 dividido por 6 dá 1. Mas existem outras possibilidades que dê para pegar o número 6 e dividir ele por outros números e que o resultado da divisão seja exato? Consegue, né? Então, olha lá. O que a gente consegue fazer? Consegue dividir o 6 por 1 e por ele mesmo, certo? Mas eu consigo pegar o 6 e também dividir por 2, né? 6 dividido por 2 dá 3. Consigo pegar o 6 e também dividi-lo por 3, que vai dar 2, certo? Então, olha lá. 6 já conseguiu ser divisível mais do que números do que por 1 e por ele mesmo. Conseguiu ser por 2 e por 3 também. E quando isso acontece, aí nós chamamos esses números de números compostos, beleza? Aí já não é número primo. Para ser número primo, ele só vai ter que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Nossa, professor, mas como que eu vou identificar se o número é primo ou não quando ele for um número mais alto, né? Tipo 49, tipo 63, tipo 80. Como que eu vou identificar? Eu vou precisar decorar todos estes números, se eles são primos ou não? Não, não precisa decorar. Mas existe uma regrinha fácil para a gente poder identificar quais são estes números primos, beleza? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês ainda a respeito desta parte da lousa. O número 2, pessoal, então, ele vai ser o menor número primo e o único número par. Todos os outros números pares que existem, na verdade, né? Porque não sumiu. Todos os outros números pares diferentes de 2 não são primos. O 2 é o único número primo par, certo? Tem inclusive uma perguntinha que eu posso fazer para vocês na atividade. Qual é o único número primo que é par? É o algarismo número 2, beleza? Os outros são números compostos porque dá para ser divisível por mais de um número que seja 1 e ele mesmo. E o número 3, olha o que eu coloquei aqui. Ele é o menor número primo ímpar. Então, dos números primos, eu vou começar por 3, certo? Ah, mas professor, o menor número ímpar é o número 1. Então, o número 1 vai ser o número primo, o menor número primo, correto? Não, porque o número 1 vai ser divisível por 1 e por ele mesmo, não é? Mas quem que é ele mesmo? O próprio 1. Então, neste caso, o 1 ele só consegue ser divisível por ele mesmo. Não tem essa possibilidade do 1, certo? Agora, aqui, no 2 e no 3, já é diferente, porque ele consegue ser divisível por 1 e também consegue ser divisível por ele mesmo, beleza? Então, o menor número primo existente é o 2. Além de ele ser o menor, ele é o menor existente, número primo existente, e que é o único par, beleza? Em números primos ímpares, o menor vai ser o número 3, beleza? Muito bem. Bom, reparem então que agora eu fiz uma tabela, né? Do número 1 ao número 100. E a gente vai identificar de todos esses números que eu passei aqui para vocês, quais deles são os números primos, né? De 1 a 100, quais são os números primos? Vou pegar e vou fazer uma análise de cada um? Vou, mas eu vou ensinar uma maneira mais fácil e mais curta para a gente pegar, ao invés de a gente passar por um desses números, para identificar se ele vai ser divisível por 1 ou por ele mesmo, através de uma outra regrinha, né? Que é o crivo de Eratóstenes, certo? Eratóstenes, pessoal, é quase um trava-língua para falar. Este cara, ele foi um matemático, um geógrafo muito sábio, né? E ele que esquematizou este crivo, esta regrinha,
para a gente identificar os números quando eles são primos ou não. Então ele estabeleceu uma sequência de números do número 1 ao 100 e deixou para a gente ali algumas regrinhas para a gente poder identificar quais são estes números primos. Eu vou apagar essa primeira parte da lousa porque a gente vai seguindo as dicas que ele nos deixou para depois a gente colocar quais são estes números primos, beleza? Então eu vou apagar aqui rapidinho, só para a gente ganhar tempo. Porque eu estou gravando e não vou editar isso, então tem que aproveitar o tempo. Olha lá então. Então aqui nós vamos colocar números primos vou colocar de 2 até 100. Beleza? Quais serão os números primos de 2 até 100? Beleza? Então, para a gente fazer isso, a gente vai construir, quero que vocês construam aí no caderno de vocês o crivo de Eratóstenes, beleza? Façam a numeração do 1 ao 100, beleza? E aqui eu tenho 4 dicas. A gente vai precisar seguir essas 4 dicas para a gente poder identificar quais são os números primos que estão entre 1 a 100. Então vamos lá. Na primeira dica, pessoal, olha o que ele diz, que a gente vai ter que pegar e riscar todos os números que sejam maiores, aqui é sinalzinho de maior, né? Maior que 2. Então todos os números pares que forem maiores do que 2, a gente vai riscar. Estes não são números primos. Quem são eles então? Números pares maiores que 2. Então 2 não vai riscar. Números pares são todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, vamos lá. 4 é número par, risca. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 e aí a última sequência 92, 94, 96, 98 e 100. Todos estes números que eu acabei de riscar são os números pares maiores do que 2, beleza? Então o Eratóstenes falou para a gente que todos esses números que a gente acabou de riscar agora, que está na primeira dica, esses já não são números primos. Todos eles já podem ser considerados números compostos. Por quê? São números que, além de eles serem divisíveis por um e por ele mesmo, dá para ser divisível por outros números. Beleza? Muito bem. Vamos para a segunda regra. Vou trocar de cor de giz. A segunda regra diz agora que a gente vai riscar todos os números que sejam múltiplos de 3, mas maior também do que o 3. Então o 3 não pode riscar, mas vai riscar todos os que sejam múltiplos do 3, beleza? O que é número múltiplo mesmo? São aqueles números que aparecem na tabuada do 3, beleza? Então a gente vai de 3 em 3. Quem são eles? Então o 3 não pode riscar, vai para o 6, já está riscado, ó, então não precisa. Do 3, 6, 9 risca, 12 já está riscado. 15 risca, 18 já está riscado, 21 risca, 24 já está riscado, 27 risca, 30 já está riscado. Tabuada do 3 vai até 30, mas agora a gente vai seguir de 3 em 3. Quem que é o próximo? 33 risca, depois 36 está riscado,
39 risca, 42 está riscado. Depois, 45 risca, 48 está riscado. Depois, 51 risca, 54 está riscado. Depois, olha lá, 57 risca, 60 está riscado. Beleza? Toma cuidado. Vamos para o próximo. Do 60. 63 risca, 66 está riscado. 69 risca, 72 está riscado. 75 risca, 78 está riscado. 81 risca, 84 está arriscado. 87 risca, 90 está arriscado. Beleza? Última fileira agora. 93 risca, 96 está arriscado. 99 risca. Beleza? Então, estes são todos os números primos. Esses são todos os números múltiplos maiores do que 3. Também não são os números primos de 1 a 100 que eu quero. Beleza? Por quê? Porque eles também vão ser números que vão ser divisíveis por mais do que um número que seja 1 e ele mesmo. O número 1 eu não risquei, mas já vou riscar ele aqui também, ó, porque o número 1 só dá para dividir por 1, tá certo? Beleza, vamos para a terceira dica. A terceira dica, pessoal, ele fala para nós o seguinte: agora a gente vai riscar todos os múltiplos de 5 maior do que 5. Então, todos os números que forem maiores do que 5, mas que sejam múltiplos de 5, a gente vai riscar. Quais são os números múltiplos de 5 mesmo? Lá na divisibilidade do 5. São todos aqueles números que terminam em 0 ou em 5. Beleza? Então, a gente vai riscar todos os números que terminam em 0 ou em 5 maior que 5. Então, 5 não risca. 10 é o primeiro, já está riscado. Depois, 15 já está riscado. 20 já está riscado. 25, risca. 30 já está riscado. Próximo, 35, risca. 40 já está riscado. 45 já está riscado. 50 já está riscado. 55, risca. 60 já está riscado. 65, risca. 70 já está riscado. 75 já está riscado. 80 já está riscado. 85, risca. 90 já está riscado. 95, risca. Então, todos estes números que nós acabamos de riscar são os múltiplos de 5 maior do que 5. Beleza? Estes também não são os números primos, pois eles vão ser divisíveis por 1, por ele mesmo e por outros números, beleza? Como o próprio 5. E a quarta dica, pessoal, ele fala para nós o seguinte: a gente vai agora riscar todos os múltiplos de 7 maior do que 7. Então agora a gente vai de 7 em 7. Só que não vai riscar do 7 porque tem que ser maior que 7. Então lá na tabuada do 7 a gente tem que saber 7, 14, 21 e assim por diante. Então vamos lá. 7 não risca, próximo 7, 14, já está riscado. Depois 21 já está riscado. Depois 28 já está riscado. Depois 35 já está riscado. Depois 42 já está riscado. Depois 49 não está riscado. Então a gente vai riscar agora. Depois do 49, 56 já está riscado. Depois 63 já está riscado. Depois 70 já está riscado. Agora a gente já não tem mais tabuada,
Porque a tabuada do 7 vai até 70. Então, a gente vai ter que contar. 70 mais 7, 77. Não estava arriscado, risca. 77 mais 7, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 84, já está arriscado. Mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o 91. Pode riscar. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 98 já está arriscado. Todos estes números que eu acabei riscando agora, então, são os múltiplos de 7 ou maior, que são maiores do que 7. Beleza? Estes também não são números primos, são números compostos, porque dá para dividir por mais números que não seja o número 1 ele mesmo. Dá para dividir por outros, beleza? Então, agora vocês repararam que do nosso crivo aqui, e depois de ter seguido todas essas dicas, sobraram alguns números que não foram riscados? Quem são estes números, pessoal? Vamos colocar aqui. Olha lá. É o número 2, o número 3, o número 5, o número 7 na primeira fileira, né? Depois, o número 11, o número 13, o número 17 e o número 19, né? Depois, na terceira fileira, foi só o número 23 e 29. Então, 23 e 29. Depois, foi o número 31. Eu sou canhoto, devo estar pegando aqui, né? Já já eu viro do outro lado. 31 e 37. Depois, nessa sequência aqui, ó, foi o número 41, o número 43 e o número 47. Depois, nessa fileira aqui, foi só o 53 e o 59. Depois, nessa fileira aqui, foi só o número 61 e 67. Depois dessa fileira aqui, o 71, o 73 e o 79. Depois dessa fileira aqui, foi o número 83 e o número 89. E a última fileira aqui foi o número, só o 97. Beleza? Então, olha lá. O número 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97 são os números primos de 1, podemos dizer de 1 até 100, beleza? Estes são os números que só conseguem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. Qualquer outro número que eu pegar e tentar dividir esses números aqui, o que vai acontecer com eles? Se a gente não dividir por 1 e por ele mesmo? Vai dar resultado quebrado, a divisão não vai ficar exata. Então, estes números são os números primos. Em quantidade, quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 números primos de 1 até 100. Beleza? Então essa, pessoal, é a regrinha que a gente precisa saber. Mais uma vez repetindo para vocês aí, para fixar bem. Números primos, então, são todos os números que só conseguem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. Se ele for divisível por outro número que seja além de 1 e ele mesmo, aí ele vai ser número composto.
Todos estes números que nós riscamos aqui, porque nós seguimos essas dicas dadas pelo Eratosthenes, todos estes números são chamados de números compostos. O que significa isso? São os números que conseguem ser divisíveis por mais números que não seja só um e ele mesmo, tá certo? Vou passar alguns exercícios para vocês referente a este conteúdo. Espero que vocês tenham entendido bem. Se não entendeu, me procure que a gente vai tentar tirar as dúvidas, beleza? Obrigado.